Queridos, vamos pôr isso em prática. Vamos pôr isso em prática. E os resultados acompanharão. Curioso também que hoje, enquanto falavas aqui no apelo, né, foi falado ali um testemunho, né, sobre aquela situação, né, de determinada região ali, um cruzamento, né, trânsito intenso e tal, e, né, alguns acidentes aconteciam e tal. Eu falei ali alguma coisa assim, claro que a título de brincadeira, né? Depois comprovou. Depois ela comprovou. Assim, pois é, acontecia, então daqui a pouco era aquele berreiro, aquela choradeira. Comprovou. Mulher, né? Pois é. Mas enfim, agora não acontece mais, né? Isso. Passado, isso, é passado. Misericórdia. Né? Queridos, então hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente a esse momento de ceia. E para aqueles que gostam de anotar, hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos, 3 aspectos da vida cristã. O primeiro deles é redenção, o segundo, remissão e o terceiro, justificação. Então, o título da mensagem de hoje é Da escravidão à mesa. A mesa que nós temos hoje. E para isso, queridos, eu quero trazer à lembrança algo que aconteceu lá há bastante tempo, né? 6.000 anos. Lembrando vocês que nós já estamos no 7º ano. A palavra diz que um dia para Deus é como 1.000 anos. Então nós estamos no 7º dia. Já entramos no 7º dia. A história bíblica nos diz que da criação de Adão até Moisés passaram-se 2.000 anos, ou aproximadamente isso, 2 dias. De Moisés até Jesus, 1970, 80 anos, 2 dias. E de Jesus até os nossos dias, 2026 anos. Então, já entramos no 7º dia. E queridos, a palavra de Deus diz, não sou eu que digo, mas a palavra de Deus diz que quando Deus criou todas as coisas, no 6º dia, ele criou o homem, que foi a coroa, o auge da sua criação. E quando ele criou o homem, ele falou o quê? Quando ele idealizou, quando ele teve esse projeto de criar o homem. Ele, o Espírito Santo e Jesus, que já estava presente lá na criação, em espírito, naturalmente, Deus falou assim: façamos o homem. E para aqueles que aprenderam a conjugar verbo, né, na sala de aula e tal, façamos é plural, não é faço. Faço é singular, uma pessoa. Façamos, plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Só isso? Não. Domine ele sobre todas as coisas. Então Deus entregou o domínio de toda a criação, de tudo aquilo que ele havia feito nos dias que se antecederam ao 6º dia, entregou o domínio, o governo disso tudo ao homem. Tudo bem até aqui? Legal. Passado um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas passado um tempo, diz que Deus deu um sono ao homem e tirou uma das suas costelas e fez dessa costela o quê? A sua companheira, adjutora.
que para ele não havia alguém que lhe correspondesse. Só tinha bicho naquela época, né? Aí esta adjutora foi lá e deu ouvidos ao Satanás, ao capeta. E com isso, houve então o pecado. E queridos, o pecado do homem não tem nada a ver com aquelas ilustrações que a gente via aí nos livrinhos e tal, né? Uma maçã mordida assim e tal. Não tem nada a ver com isso. O pecado do homem foi a desobediência. Eles desobedeceram uma ordem, uma ordenança de Deus. Com isso, então, Deus expulsa eles daquele lugar que Deus fez, que era um lugar de delícias. Deus tira os dois dali e expulsa do paraíso. Com isso, com esse ato, eles concedem, então, eles entregam este domínio que Deus deu a eles, eles entregam para o diabo. Então, o homem não passou a dominar sobre todas as coisas. Esse domínio sobre todas as coisas, ele entregou, ele deu para o diabo. E na história bíblica, isso permaneceu. Daqueles dias até a cruz. E na cruz, então, houve um resgate, uma redenção, a qual nós vamos falar agora. Redenção. Certo? Queridos, redenção, ao contrário do que a gente imagina, assim, uma coisa bonita, assim, não, Deus amou tanto o seu filho, o mundo que deu o seu filho por amor e tal, parece uma coisa romântica, bonita. Não é isso. Redenção é uma guerra. Resgate é uma guerra. Certo? Não tem nada a ver com romantismo isso. É uma luta. Certo? É uma luta. Houve uma batalha. Uma batalha dos infernos. Porém, ele prevaleceu. Ele prevaleceu. Correto? Queridos, imaginem só. Nós já vimos, alguns de vocês já devem ter participado naturalmente, outros viram, né? Filmes, historinhas aí. Um tribunal. Né? Um tribunal. Uma corte marcial. E nesse tribunal, então, existe ali o réu, os acusadores, o juiz, né, a defesa e tudo mais. Né? E nesse tribunal, queridos, foi sentenciado. Houve uma sentença. Então imagine só, um tribunal, você ali no meio desse tribunal, né? E o acusador, Satanás. Satanás significa isso, né? Acusador. Satanás. Você, Satanás. E este Satanás declara uma sentença na sua vida. E no momento em que ele declara essa sentença, a sentença é culpado. Você é culpado. Aí você pode pensar assim, escuta pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nem estava presente nesse momento. Por que eu sou culpado de alguma coisa que eu não tive nada, absolutamente nada a ver com isso? Mas queridos, isso envolve uma herança. Herança adâmica. Então nós herdamos este pecado na nossa vida. E este pecado, então, ele veio se arrastando por gerações, até você.
Por mais bonitinho, perfumadinho que você seja, você carregava consigo, na sua genética espiritual, este pecado. Correto? Ok. Queridos, antes da cruz, nós éramos culpados. Antes da cruz, nós éramos condenados. Todos nós. Mas aquilo que aconteceu na cruz mudou não só a nossa história, como também a nossa vida. E o que aconteceu na cruz, queridos, foi redenção, remissão e justificação. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Através dele, Jesus, o Filho amado de Deus. E como nós amamos o Filho, nós temos este amor de Deus pelo seu Filho, nós temos na nossa vida. Nós não somos herdeiros ou co-herdeiros juntamente com Cristo? Somos, não somos? Então nós também herdamos este amor do Pai através do Filho. Queridos, o texto é muito claro. O texto diz que, João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira, nem tente entender, porque você não vai conseguir. Você vai só queimar a sua massa cinzenta aí. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. E se ele amou o mundo, isso é passado, isso já aconteceu. Será que Deus ama o mundo nos dias de hoje? A palavra diz que não. A palavra diz que isso já aconteceu. Porém, portanto, através do Filho, aqueles que entendem esta obra redentora, através do Filho, nós herdamos este amor do Pai pelo Filho. Eu amo o Filho, então eu tenho o amor do Pai na minha vida. A concessão deste amor me foi dada através do meu amor por Ele, o Filho amado do Pai. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Redenção. Redenção, ela ocorre, ela acontece através de um pagamento, através de um preço. E esse preço foi o sangue do Filho, o sangue de Jesus. Queridos, o mesmo sangue que foi derramado, isso não está no livro de Gênesis, mas o mesmo sangue que foi derramado quando Deus concedeu ao homem uma vestimenta, pele de animal, para cobrir a sua nudez. Quando eles pecaram, eles tiveram os olhos da alma abertos. Aí então eles perceberam que estavam nus. Até então eles não tinham percebido que estavam nus. Porque eles não tinham os olhos da alma abertos. Eles tinham os olhos do Espírito abertos. Eles não precisavam disso. Aí Deus então vai lá e sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher. Se Deus sacrifica um animal para tirar a pele desse animal, ali foi o primeiro derramamento de sangue da história bíblica. Correto? Outro derramamento de sangue da história bíblica, quando Deus concede o cordeiro a Abraão, quando ele ia então sacrificar o seu filho. E Deus fala: Abraão, não faça isso. Eu já provi,
já providenciei o cordeiro. Esse cordeiro foi sacrificado, depois foi queimado. Sangue. Aí vem Jesus e derrama o seu sangue na cruz para redenção, resgate. Resgate do quê? Daquele pecado original, pecado de Adão. Então Adão pecou, ele tinha uma culpa. E Deus vem e envia seu filho sem pecado, para que através deste sangue, que agora o sangue não encobre mais o pecado. O sangue de Jesus, ele tira o pecado, ele arranca o pecado do mundo. Ele resgata o homem de uma condição de pecador. Através do sangue. Queridos, se você não entendeu isso até hoje, você precisa entender. Porque a nossa fé cristã, ela se baseia nisso. Ela se baseia no sacrifício de Jesus. A minha fé não é para que eu conquiste coisas na minha vida, uma casa maravilhosa, linda, um carro novo, um importado, o Corvette, como eu falei. A fé não é para isso, queridos. A fé é para que eu reconheça o sacrifício de Jesus pela minha vida. Se eu acho que eu tenho fé para conquistar as coisas, isso não é fé, isso é uma esperança. Eu espero comprar uma casa nova. Eu espero comprar um carro novo. Eu espero me graduar em alguma coisa. Isso não é fé, é esperança. Queridos, a fé, ela não olha para frente. Se alguém ensinou isso para você, ensinou errado. A fé, ela olha para trás. Ela olha para a cruz. E se eu olho para a cruz e reconheço o que aconteceu na cruz, eu tenho fé nele, Jesus. E não nas coisas futuras. Conseguiram entender? Curioso isso, né? Vamos lá. Queridos, na antiguidade, né? Redenção envolvia escravidão. O escravo, ele era um servo, um pecador, correto? E o servo, ele não tem livre escolha. O servo, o escravo, ele não escolhe ser livre. Alguém precisa comprar esse escravo. Alguém precisa pagar um preço pela liberdade dele. Então, em um determinado momento, a palavra diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Queridos, esse nome, plenitude, esse nome é maravilhoso. Plenitude significa o estado perfeito, o momento exato. Naquele tempo, a plenitude de uma árvore frutífera. Qual é a plenitude dela? Quando ela concede os seus frutos. A plenitude de uma planta é quando ela fornece a sua flor. A plenitude da vida de uma mulher, qual é? Quando ela dá à luz o seu filho. E na plenitude do tempo, Deus envia o seu filho. E esse filho vai para a cruz, derrama o sangue precioso dele para pagar um preço. E queridos, esse preço não foi um preço por Adão que pecou. Esse preço que Jesus pagou foi por você e por mim.
Por esse preço, nós somos resgatados. Tivemos a nossa redenção. Queridos, isso é sério. Aliás, isso é sério demais para ser tratado com levianidade. Você tem noção disso? Você já percebeu o valor que você tem? Ele pagou um preço com o sangue dele. Queridos, hoje nós precisamos valorizar esse preço que foi pago. O preço foi um sangue precioso, não foi um sangue de um animal. Foi um sangue de Cristo Jesus. Queridos, valorize isso. Se você foi lavado pelo sangue precioso de Jesus, você é precioso, assim como Ele é precioso. Queridos, o que é que nós estamos fazendo com isso nos nossos dias? Eu consigo valorizar isso que Ele fez pela minha vida? Eu me dou o devido valor de uma pessoa que foi resgatada através de um alto preço, que foi o sangue de Jesus? Eu consigo entender esta posição a qual eu retornei? Ou ainda me considero um pecador, devedor? Ah, pastor, mas essa história de sangue de Cristo aí, pois é, eu não sei se eu entendo isso. Eu acho que eu não sou merecedor. Se você acha que você não é merecedor, você está certo. Você não era mesmo. Assim como eu não era merecedor. Mas por amor, Deus enviou seu Filho. Por amor de mim e de você. E esse Filho vai até a cruz e paga um preço pela minha vida e pela sua vida, que não éramos merecedores. Vamos lá. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, vamos começar a falar de Bíblia agora, né? Está falando, não citou nenhum texto bíblico ainda. Que pastor é esse, né? Romanos 8, 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou a mim e a você, da lei do pecado e da morte. Olha só, esse texto basicamente ele transcreve tudo isso que nós falamos até aqui. Queridos, entendam esse texto. Esse texto diz que existe uma lei. E essa lei é chamada lei do Espírito da vida. E essa lei em Cristo Jesus não é uma lei natural, assim como tem a lei da gravidade, né? Existem leis naturais. E a Bíblia diz então que existem outras leis. E uma delas é a lei do Espírito da vida, que em Cristo Jesus veio e se sobrepôs a uma outra lei que já existia, chamada lei do pecado e da morte. Então essa lei do Espírito de vida, ela veio e ela está sobre a lei anterior. A lei do Espírito da vida, quando aplicada, ela sujeita a lei do pecado e da morte. Então agora a lei do pecado e da morte
ela foi subjugada, ela não existe mais. O que passa a existir a partir daí é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, na sua vida. Amém? Ok. Gálatas 5, versículos 4 e 5. Vamos concluir isso aí? Gálatas 5, 4 e 5 diz assim: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Olha que triste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Simples, queridos. A lei da graça, ela é superior a outra lei. Quando nós aceitamos, quando nós compreendemos, quando eu recebo a graça de Deus na minha vida, certo? Então, eu passo novamente para uma posição de rei e sacerdote. É essa posição que aquele cidadão chamado Adão entregou para o diabo. Hoje, então, eu estou em uma outra posição. Vamos lá. 1 Pedro 1, 18 e 19, 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados. Vocês tiveram a sua redenção da vida esplêndida que vocês viviam, não é isso? Não, né? Da vida inútil que seus pais lhe deram, lhe legaram. Quem eram esses pais que a palavra se refere? Desde a criação, Adão e Eva. Vida inútil, queridos, olha só. Vocês já tinham lido isso na Bíblia alguma vez? Esse termo inútil? Não, né? Parece que foi escrito hoje isso aí, né? Não, isso já estava aí há bastante tempo. Então não foi por coisas perecíveis que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ou seja, sangue precioso de um cordeiro perfeito, Jesus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecador em nosso lugar. Queridos, se houve sangue, houve um preço. Se houve preço, houve uma libertação. Você foi liberto através desse sangue. Amém? Queridos, e hoje nós vivemos como alguém que reconhece que foi resgatado por este preço? Ou ainda não? Ou ainda não entendi isso? Ou a minha vida ainda continua assim, deixa a vida me levar? Não, né? Queridos, precisamos nos valorizar. Se até hoje você não aprendeu isso, por favor, entenda, compreenda que você tem valor. E o valor da sua vida é o valor do preço que foi pago pelo sangue. Vamos lá, falamos então de redenção. Vamos ver agora remissão. Remissão significa um cancelamento. Não é apenas um parcelamento de um acordo que você fez. Não, não é isso. Remissão
é uma eliminação de uma dívida. Eliminação da dívida, certo? No mundo espiritual havia então um registro. Estava lá o registro. Adão e a sua mulher pecaram. Esse era o registro. A partir dali, toda a humanidade se tornou pecadora. Esse era o registro. Aí vem Jesus e apaga esse registro através do sangue. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, Colossenses 2, 13 e 14, diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida. Ele já deu, ele não vai dar, ele já deu. Lhe deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Próximo. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando isso na cruz. Quando ele falou, está consumado, queridos, ele não estava brincando. Isso é sério. Está consumado, está feito, acabou, morreu, você não deve mais nada. Queridos, existem pessoas que já foram redimidas, mas ainda continuam tendo um comportamento de um pecador. Qual é o comportamento do pecador? Ele vai acumulando pecadinhos e pecados. Mas ele já foi redimido. Por que então voltar atrás? Por que então, como a palavra diz, né? A porca lavada volta a se revolver, a se sujar novamente na lama, naquele lamaçal que nós vivíamos antes do que aconteceu na cruz. Tem outro texto que diz: o cão volta ao seu próprio vômito. E o preço que foi pago? Ah, não, mas foi pelo meu vizinho, não foi por mim. Não, queridos, foi por todos. Efésios 1, 7. Efésios 1, versículo 7. Diz assim: nele temos, nele quem? Em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Já aconteceu, queridos. Segundo a riqueza da sua graça. Que graça é essa? A graça que é superior à lei. Não existe mais lei. Está consumado, queridos. Queridos, a graça produz remissão de pecados. A graça produz remissão de pecados. A redenção, ela causou, ela produz o pagamento, a libertação do pecador. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, 2 Coríntios 5, 19, diz lá: a saber que Deus estava em Cristo. Queridos, já podemos ir embora para casa, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Quem é esse consigo? Existe um termo chamado comigo e contigo. E consigo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo,
presente naquele momento. O mundo que ele havia amado de uma tal maneira que enviou o Filho. E ele estava com o Filho, não levando em conta os pecados de vocês, seres humanos, e nos confiando o quê? A palavra da reconciliação. Queridos, se ele reconciliou, este momento ele é muito típico de uma reconciliação, que é a mesa. A ceia é para isso, certo? Queridos, a ceia que nós vamos participar em alguns minutos, não é para aquele cidadão ou cidadã que é perfeita, bonitinho, arrumadinho, cabelo bem penteadinho. Assim. Não, não é para perfeito. A ceia, queridos, é para quem foi remido, resgatado do pecado. Se você entende que você foi salvo, você participa da ceia. Justificação, para nós encerrarmos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a lei. É isso? Não, né? Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quê? Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, justificação é para aquela pessoa que crê nisso que aconteceu. Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1:13. Diz assim: ele nos libertou. Outras versões dizem: ele nos resgatou do poder das trevas. Que poder das trevas era esse? Trevas que estavam em nós por conta do pecado. Aí vem Jesus e nos libertou desse pecado. Ou seja, houve uma redenção. Libertou do poder das trevas e nos transportou para uma outra posição. Antes, pecadores, escravos, dominados por quê? Porque Adão entregou o domínio que era dele, entregou para o diabo. Agora vem então Jesus e nos transporta para um outro lugar, de dominados para dominador. Mas dominador por quê? Porque eu sou bom, eu faço, eu aconteço? Não. Dominador por quê? Eu tenho ele na minha vida. É através dele. Ele me deu o direito que foi perdido. E esse direito me coloca novamente à mesa. Esse direito me resgatou de uma situação e me transportou para estar assentado juntamente com ele. Não sendo dominado, mas agora em uma posição de domínio. Aquela posição que foi entregue. Hoje, eu tenho novamente essa posição. Por quê? Por conta do preço, através do sangue. Isso é maravilhoso, queridos. Ainda Colossenses 1, 20 e 21. Colossenses 1, 20 e 21. Está escrito assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, onde o nosso corpo está, quer nos céus. E vocês? Queridos, esse versículo foi escrito para nós. E vocês? E nós? Que no passado éramos estranhos e inimigos no entendimento. Quem vive no pecado não tem esse entendimento. Pelas obras más que nós praticávamos. Então, para esse que não era perfeito, através da redenção, da reconciliação e da justificação, nós nos tornamos merecedores de participar da mesa. 22. Agora, queridos, agora é hoje, já, nesse instante. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte na cruz, para apresentá-los, para apresentar-nos, eu e você, diante dele. De que maneira? Santos, inculpáveis, sem culpa alguma. Queridos, aquela culpa que você acha, eu não sou merecedor, eu sou um pobre, como é que é? Um pobre, cego, surdo, imundo. Queridos, isso não é mais para você. Isso não faz mais parte da sua vida. Abra os olhos para isso. Hoje, querido, você é santo, inculpado, irrepreensível, por conta disso que você acredita, que você crê. Onde é que eu parei? 22, né? Isso. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. Deus, o Pai dele, olha só que isso, o Pai dele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Queridos, o que é a justiça? Justiça é o estado perfeito. O que é o estado perfeito? É Adão antes da queda, antes dele entregar o domínio de todas as coisas para o diabo. Aí vem Jesus. Vem Jesus e resgata isso. E quando ele resgata isso, ele nos deixa a palavra. Através da palavra, eu alcancei este conhecimento. Queridos, a cruz nos tirou do tribunal. Esse tribunal que nós fomos condenados juntamente com Adão. A cruz nos resgatou, nos tirou desse lugar e nos levou para a mesa. Nos tirou de uma condição de escravidão e nos transportou para o reino. Antes vivíamos num império. Império, existe um senhor, um tirano, e todas as pessoas trabalham para esse tirano, sob uma tirania. Então ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho amado. No reino existe um rei. E todos os súditos do rei participam do reino.
É o que acontece com a nossa vida. Nós participamos do reino. Nós somos cidadãos que participamos desse reino. Que reino é esse? Reino do Filho amado. Ok. Queridos, vamos ter então um momento de ceia. E a ceia, ela tem uma representatividade. O corpo, representado pelo pão, significa redenção. O suco ou vinho, representando o sangue, significa remissão. E quando então eu compreendo isso, quando a minha inteligência me permite que eu deixe de lado os meus questionamentos, minhas dúvidas e entendo o que aconteceu, aí eu participo da mesa. Aí então eu tenho a justificação. Ok. Queridos, quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando a nossa justificação. Eu quero convidá-los a se colocar de pé. E diante de tudo isso que nós ouvimos e falamos aqui, eu quero que você faça um ato agora. E esse ato é um ato de fé. Queridos, se você foi perdoado, levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus se você crê que você já foi perdoado. Se você foi redimido, levante as suas mãos aos céus. Mais alto, querido. Queridos, se você foi justificado, dê um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Queridos, eu acredito que nós fechamos aqui um ciclo. E para completar o fechamento, para coroar esse momento, então nós vamos participar da ceia. E para isso, eu quero ler agora, encerrando mesmo. Pô, mas já encerrou quantas vezes? Não, agora é para fechar, né? Quero convidá-los a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, já é nosso. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão, ou o pão, e tendo dado graças, partiu esse pão e disse: este é o meu corpo, que é dado, que é entregue por vocês. E vocês que estão recebendo esse corpo, façam isso em memória, lembrando disso, conscientes disso, em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, ou cálice, dizendo: este cálice. Queridos, é este cálice. Este cálice, ele é a nova aliança no meu sangue. O mesmo sangue que foi derramado na cruz para pagamento de um preço. E esse preço tem um valor, queridos. E este valor é a sua vida. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, lembrando dele. 26. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, o que nós fazemos? Nós anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. E vamos continuar fazendo isso. Pode chamar, por favor?
Queridos, isso é uma representação simbólica daquilo que Ele nos ordenou. Eu não faço isso porque eu gosto de comer pão ou porque eu acho, que delícia esse suco. Não. Eu faço isso em memória. Em memória. Em memória de Jesus, o Cristo, o Salvador. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei impactado com essa mensagem. E em cima disso, em relação a isso, então vamos participar da ceia. Com esta compreensão de que nós já fomos perdoados. Eu fui perdoado. Eu não devo mais nada. Já tive a minha redenção. Já fui remido e eu sou justificado pelo sangue. Amém? Então sai do seu lugar, venha com alegria, com